Vamos lá, matemática objetiva, nossa aula de regra de 3. E nesse momento, regra de 3 simples. Lembrando que depois, na nossa próxima aula, vai ser regra de 3 composta, tá bom? Gente, mas nessa aula de regra de 3 simples, nós vamos dividir em duas partes. Sabe por quê? Porque na regra de 3 simples, vão ser sempre duas grandezas. Só que, às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, essas grandezas vão ser diretamente proporcionais, tudo bem? Mas cuidado, tem muitas questões de matemática que as duas grandezas que são apresentadas, elas são inversamente proporcionais. Então nós vamos dividir essa aula em duas partes. Primeiro, nesse momento a gente vai falar das duas grandezas diretamente proporcionais. Depois vamos mostrar os casos em que elas são inversas. Até aí, tudo bem? Bem, para isso eu resolvi colocar aqui um exemplo bem legal que vai falar sobre a quantidade de laranjas e a quantidade de sucos de laranja que são produzidos, ok? E aí, qualquer questão de regra de 3, primeira coisa, você tem que verificar se ela tem duas ou mais grandezas. Se ela tiver duas grandezas, vai cair nessa aula aqui, regra de 3, simples. Se você perceber que ela tem 3 ou mais grandezas, ela vai cair na próxima aula, que é a regra de 3 composta, tudo bem? Então, nesse caso, lendo o enunciado, a gente vai dizer, ó, com 5 quilos de laranja, eu faço 7 litros de suco. Quantos litros eu faço com 8 quilos, obviamente, de laranja? Bem, percebam vocês que nós temos duas grandezas aqui. Que grandezas são essas? Nós temos a quantidade de peso de laranjas, ok? E nós temos a quantidade de produção de litros. Nós estamos falando, então, de duas grandezas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui. Você vai colocar uma coluna para quilos e uma coluna para litros. Tá aí, tudo bem? E aí você vai fazer a seguinte observação. Essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. E você vai verificar. E você vai perceber o seguinte, espera aí, se eu simplesmente aumentar a quantidade de laranjas, obviamente eu vou ter um aumento na quantidade de sucos de laranja. Tudo bem? Percebam vocês que eu usei a palavra óbvio. Sempre vai ser óbvio? Não. Tem que tomar muito cuidado, porque tem questões em que essa comparação ela é bem simples, ela é bem explícita, tem outras que elas são um pouco mais perigosas e complicadas. Sempre com muito cuidado. Às vezes você vai conseguir achar essa resposta em cima de uma observação simples, tá? Às vezes até você vai conseguir resolver isso por conhecimento até científico, né? Através das ciências da natureza, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Duas grandezas que são diretamente proporcionais. Quando a gente usa, por exemplo, velocidade e espaço, não é isso? Se você simplesmente aumentar a sua velocidade, no mesmo tempo, é claro, você vai conseguir deslocar mais distante, você vai fazer um maior deslocamento, ok? Então, só às vezes você saber física, você já consegue verificar se essas grandezas são direto ou inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. Então, agora, nós vamos pegar os valores numéricos para montar a nossa regra de 3, ok? Bem, essa regra de 3 vai ser montada da seguinte maneira. Vamos colocar aqui a primeira informação numérica, que é a quantidade de quilos de laranja que nós temos. Nós estamos falando de 5 quilos para produzir 7 litros, ok? Então, essas duas primeiras informações preenchem a nossa primeira linha da regra de 3. E agora nós vamos para a segunda linha. Vamos pegar esse terceiro componente, tá? Que é quantos litros eu faço com 8 quilos. Esse 8 tem que entrar aqui na coluna de quilos. E logo, o terceiro, né? Ou melhor, o quarto elemento vai ser o X, que é exatamente a quantidade de litros que nós queremos produzir, ok? Gente, percebam vocês que na regra de 3, nós temos, na verdade, na prática, duas frações, ok? Como assim, professor? Se você verificar, a gente simplesmente tem essa fração igual a essa fração. Se nós temos, na verdade, as grandezas elas são diretamente proporcionais, essas duas frações estão prontas. Vocês vão perceber daqui a pouco que quando as grandezas forem inversamente proporcionais, a gente vai ter que mexer nisso. Mas se você verificou que elas são diretas, elas são prontas. E quando você tem sempre a igualdade de duas frações, o que a gente faz, gente, classicamente? A gente multiplica invertido.
Pergunta muito importante, por que a gente multiplica invertido? Gente, isso sempre vai funcionar para duas frações iguais. Então eu vou dar um exemplo aqui, dá uma pausa aqui, pensa num outro caso qualquer. Ah, eu tenho 1 sobre 2, tudo bem? Todo mundo concorda que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 10 sobre 20? Eu só multipliquei por 10, multipliquei por 10. Sempre que você tiver duas frações iguais, o produto do numerador com o denominador é igual ao produto do numerador com o denominador. 1 vezes 20 dá 20, 10 vezes 2 dá 20 também. Tudo bem? Sempre. Quando duas frações são iguais, a multiplicação cruzada sempre vai bater uma igualdade. Perfeito? Por isso que a regra de 3, quando você multiplica cruzado, você vai conseguir desenvolver. Por quê? Porque são duas frações iguais. Perfeito? Então vamos lá. Deixa eu apagar esse rascunhozinho aqui, só para reforçar por que a gente multiplica cruzado. E agora a gente vai efetivamente multiplicar cruzado. 5 vezes x é igual a 7 vezes 8. Tabuada, 56. Beleza? E agora a gente vai pegar esse 5 e vai dividir o 56. Gente, dividir por 5 é dividir por 10 e multiplicar por 2. É uma dica que eu sempre dou nas aulas, hein? Então, de novo, dividir por 5 é a mesma coisa que dividir por 10, ou seja, 5,6, e multiplicar por 2, isso vai dar 11,2. Tranquilo? Feito isso, a gente acabou de chegar no resultado. Ou seja, gente, com 5 quilos a gente faz 7 litros de suco. Com quantos litros nós fazemos? Com 8 quilos. Nós fazemos 11,2 litros de suco. Beleza? Está respondido o nosso exemplo da regra de 3 simples, diretamente proporcional. Tudo bem? Então, sempre que eu pegar uma questão de regra de 3, qual é o primeiro passo? Verifique quantas grandezas nós temos. Você tem duas? Regra de 3 simples. E aí faz análise se elas são grandezas diretamente proporcionais ou não. Se for diretamente proporcional, basta você jogar os valores nessas colunas, porque você automaticamente vai estar montando 3 informações numéricas e uma variável. Na hora que você multiplicar cruzado, você vai descobrir o valor da sua variável independente. Beleza? Então agora nós vamos pegar um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo de regra de 3 simples, ok? Bem, agora há pouco a gente estava falando da regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, tá? Qual foi o exemplo que eu trabalhei com vocês? Foi quantidade de laranjas, né? Em quilos, e quantidade de litros de suco. São grandezas diretamente proporcionais. Depois eu usei um exemplo de espaço e velocidade. Foi ou não foi? Até vou colocar aqui. Daqui a pouco a gente vê na inversa, tá? Eu vou fazer o link já já. Velocidade é espaço sobre tempo, ok? Uma relação de 3 variáveis clássicas da cinemática, que cai demais em questões, inclusive, de matemática, né? Então, aqui, se a gente multiplicar cruzado, velocidade vezes o tempo, ok? É igual ao espaço. E olha aqui. Então, anteriormente eu falei, gente, se a gente comparar velocidade e espaço, elas são grandezas diretamente proporcionais. Sim ou não? 3 grandezas, se você quer comparar essa, tem que travar essa. Então, se você aumentar a tua velocidade e mantiver o mesmo tempo de viagem, você vai mais distante. Você aumenta o deslocamento. Faz sentido? Diretamente proporcional. Ao mesmo passo que se você quisesse comparar tempo e espaço, é a mesma coisa. Elas também vão ser diretamente proporcionais. Por quê? Porque trava essa aqui agora. Se você mantiver a mesma velocidade e você aumentar o tempo de viagem, automaticamente você vai mais distante. Todos esses casos até agora que eu falei são grandezas diretamente proporcionais, certo? Agora, para fazer o link do momento da aula agora. E se a gente quiser comparar velocidade e tempo? Inversamente proporcionais. Por quê? Trava essa aqui agora. Se você quiser percorrer o mesmo deslocamento e você aumentar a tua velocidade, galera, o que vai acontecer com o tempo de viagem? Vai diminuir. Aumentou a velocidade, tu vai fazer a mesma viagem em menos tempo. Opa, uma dica matemática bem legal. Quando você tem equação, é porque nem sempre a gente vai ter equação para poder fazer essa observaçãozinha. Mas sempre quando duas grandezas estão no mesmo lado da igualdade de uma equação, elas são inversamente proporcionais. Anota isso, hein?
Toda vez que você tiver uma equação matemática, física, seja lá o que for, se você verificar que as duas grandezas estão no mesmo lado da igualdade da equação, elas são grandezas inversamente proporcionais. Excelente dica, tá? Pena que a gente não vai ter essas equações. Aqui você não vai ter equação para operários e dias, que a gente vai ler esse exemplo já já. Mas se você tiver, aqui é uma excelente dica, tá bom? Ao mesmo passo que se você tiver em lados opostos, elas vão ser o quê? Diretamente proporcionais. Lembra? Velocidade, espaço e tempo e espaço são grandezas diretamente proporcionais. Então, em lados opostos da equação são direta e mesmo lado da equação elas são inversamente proporcionais. Beleza? Grande dica, hein? Mas agora vamos para o nosso exemplo. Velocidade e tempo são grandezas clássicas inversamente proporcionais. Assim como número de operários e número de dias. Gente, mão de obra e tempo são grandezas clássicas, elas caem demais em provas de matemática, ok? Então vamos ler a questão. 6 operários constroem um deck em 5 dias. Quantos operários são necessários para construir o mesmo deck num prazo de 3 dias? Então, olha só, quem são as duas grandezas? A mão de obra, né? Os operários. Vamos escrever aqui. Vai ser a nossa primeira coluna. Beleza. E a segunda grandeza vão ser dias, que é tempo. Então, lembra disso, hein? Mão de obra e tempo sempre são grandezas inversamente proporcionais. Então, na hora que a gente fizer a montagem aqui dos valores numéricos, vocês vão ver que a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha, coisa que a gente não fazia na anterior, que era de regra de 3 simples, beleza? Vamos preencher os valores numéricos, olha aqui. Então, professor, reforça isso aí. Por que mão de obra e tempo são inversamente proporcionais? Vamos refletir sobre isso? Pensa o seguinte, a gente está construindo um deck, né? O deck é o mesmo. Peraí, se a gente simplesmente operários e dias. Se a gente aumentasse a quantidade de operários para fazer o mesmo deck, o que ia acontecer com o prazo da obra? Ia diminuir. Aumentou funcionários, diminui o prazo da obra. Sim ou não? Para fazer o mesmo serviço. Ao mesmo passo que se você simplesmente diminuir a quantidade de funcionários para fazer o mesmo serviço, o que vai acontecer com o prazo da obra? Vai ter que aumentar. Ou seja, gente, são grandezas inversamente proporcionais. Logo, vamos preencher os valores numéricos, mas depois a gente vai ter que fazer uma mexidinha nisso. Então lá, 6 operários constroem um muro em 5 dias. Já preenchemos a primeira linha da nossa regra de 3, ok? Quantos operários, X aqui, são necessários para construir o mesmo deck no prazo de 3 dias. Gente, vocês não podem multiplicar cruzado do jeito que está. Por quê? Se esse valor é menor que esse, aqui obrigatoriamente o x tem que ser menor que o 6. Isso não pode acontecer, porque se você diminuir o prazo da obra, você vai ter que aumentar a quantidade de funcionários e não diminuir. Como é que a gente resolve isso, professor? Lembra que nós temos a igualdade de duas frações? Sim ou não? Beleza, só que aqui você vai ter que inverter uma delas. Então, pode escolher qualquer uma, tá? Se eu já construí essa fração aqui, eu inverto a outra. Então, lembra que aqui era 5 sobre 3? Eu inverto e boto 3 sobre 5. Agora sim, nós podemos multiplicar cruzado. Vem comigo. Vai ficar 3x, bota aqui, 3x é igual a 6 vezes 5, que dá 30. Logo, nosso x é igual a 10 dias. Perfeito. Galera, realmente, se a gente simplesmente diminuiu o prazo da obra, a gente consecutivamente vai ter que aumentar a quantidade de funcionários. Então o gabarito dessa questão são 10 funcionários porque a gente reduziu o prazo da obra, beleza? Lembrando que na regra de 3, gente, depois que você já organizou, tem algumas que você nem precisa multiplicar cruzado, né? Se você parar para pensar, peraí, esse número é metade desse, é ou não é? Ou esse número é o dobro desse. Na regra de 3, esse tem que ser o dobro também. Tu já podia botar 10 aqui direto. Mas nem sempre vai ter essa moleza, multiplica cruzado, que a gente consegue resolver sempre, beleza? Então não esquece disso, gente. Quando a questão tiver duas grandezas só, ela é regra de 3 simples. Mas aí você tem que verificar se ela é direta ou inversamente proporcional. Então essa aula aqui agora, ela serviu exatamente para isso. E agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa exercitar, fazer muitos exercícios. Então exatamente o
que a gente vai fazer aqui no Matemática Objetiva é isso. Terminou a aula, a gente agora vai poder passar para vocês aí no nosso site, na nossa estrutura, né, de aulas, muitos exercícios e sempre com gabarito comentado, beleza? Vamos lá, galera, vamos estudar Matemática Objetiva.